Bom dia, a paz de Cristo na vida de vocês. Que alegria poder estar aqui hoje mais um dia, podendo compartilhar com vocês esse momento de estudos. E eu tinha feito uma enquete no meu Instagram, falando, das duas opções ali que eu estava querendo fazer nesse momento, logo depois do livro de Romanos, onde a gente aprendeu muitas coisas. E queria falar ou sobre as mulheres da Bíblia, ou fazer o devocional daquele livro, Uma Vida com Propósito, que são 40 dias. Aí eu fiz uma enquete, o pessoal votou nas mulheres da Bíblia e eu gostei, porque eu já queria falar sobre isso e veio de encontro. Então, que bom. E quando a gente fala, sobre as mulheres da Bíblia, nós vamos começar pela primeira, a mãe de todos nós, que é Eva. Então, a primeira mulher que nós vamos conversar hoje, que eu vou ler aqui e vou dividir com vocês, e por isso eu peço que o Senhor Jesus me dê sabedoria, discernimento, revelação, para que eu possa realmente passar para vocês e para mim, primeiramente para mim, ensinamentos preciosos que tem aqui na palavra de Deus sobre essa mulher. E muitas pessoas encontram Eva, relaciona Eva somente com pecado, não é assim? E a gente tem aqui ensinamentos valiosíssimos de Deus sobre a mulher para as nossas vidas. E nós vamos aprender hoje sobre isso, tá bom? Então pegue a sua Bíblia, leia, está em Gênesis, o início da história de Eva está em Gênesis, começando pelo capítulo 2. Então quando você pega aqui Gênesis, que é maravilhoso, é o início de todas as coisas, a gente chega no capítulo 2, Deus já tinha criado os céus e a terra, já tinha feito os vegetais, os animais, já tinha feito o homem, já tinha colocado o homem para cuidar do jardim, já tinha dado ao homem a ordem para que ele nomeasse todos os animais. E nesse meio tempo, Deus também dá uma ordem ao homem, que é para que ele não comesse, vamos dizer assim, foi a primeira ordenância que Deus deu de proibição, aonde o homem tinha que obedecer. Então, está no Gênesis 2, capítulo 15, versículo 15, desculpa. Fala assim, ó. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem. Veja que quando Deus dá essa ordem ao homem, Eva ainda não existia, tá bom? Você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. E aí, Deus dá essa ordem ao homem. Muitas pessoas se perguntam, puxa vida, por que Deus não cuida do sofrimento da humanidade? Por que Deus deixa que o mal exista na terra e tudo mais? E a gente esquece que Deus, ele, pela sua soberania, pela sua onipresença, onipotência, tudo que ele cria o homem e dá ao homem a liberdade, o livre-arbítrio de escolha. Deus não é impositivo na sua lei. Ele poderia simplesmente dizer, você não vai colocar o poder dele sobre o homem simplesmente não comeria. Mas Deus deu essa liberdade ao homem, ele tinha o poder de escolha nesse momento. Então Deus dá tudo a ele, dá o poder dele sobre a terra, sobre os animais, sobre as plantas, sobre tudo que há na terra e que há no mar. E deixa apenas uma ordem, olha, de tudo que tem aqui nesse jardim, você pode comer. A única árvore que você não pode mexer é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas uma coisa que é interessante, que a gente vai levar mais para adiante, é o seguinte. O homem, nesse momento, ele caminhava com Deus. Deus vinha todos os dias caminhar com o homem no jardim. Deus tinha um relacionamento íntimo com o homem. E aí a gente se pergunta, que conhecimento mais o homem gostaria de ter, sendo que ele já estava direto com o Criador, Mas vamos adiante.
E aí Deus, depois que deu essa ordem para Adão, ele fala o seguinte, está no 18. Não é bom que o homem viva sozinho, vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Isso aqui é um ponto muito importante. A gente vive num mundo onde o discurso é de divisão, o discurso é de empoderamento da mulher, que a mulher ela era menor que o homem e que ela agora tem que ser maior, tem que se empoderar. Isso trouxe para nós mulheres um acúmulo de tarefas muito grande, uma carga muito grande. E quando Deus pensou em ter o homem e a mulher junto, veja, a outra metade. Tem até uma figura, eu vou ver se eu coloco aqui, vou ver se eu achar, que eu já vi uma vez que eu estava estudando sobre Gênesis, até de um judeu, que ele coloca, né, uma figura que tem o homem e a mulher juntos, metade e metade, grudadinhos assim. Deus nunca quis que um fosse maior que o outro, que um tivesse à frente o outro. Deus sempre pensou no homem e a mulher juntos, lado a lado, tá bom? Nunca um maior que o outro. Aí a gente vai um pouquinho mais adiante, então Deus percebe isso, entende que seria bom que Adão tivesse uma outra metade junto com ele. E aí, Deus faz o quê? Leva Adão para um momento ali no jardim, depois que ele já tinha feito toda aquela nomeação dos bichos e tudo mais, deu nome a todas as coisas. Então Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou a mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. E é por isso, né, aqui continua, é por isso que o homem deixa a casa do seu pai para se unir à mulher e com ela ser uma só carne, certo? Então, Eva, ela teve a origem, aqui pelas escrituras sagradas, ela foi feita diferente. Eva foi criada de forma diferente. Todas as outras coisas Deus criou a partir do zero. Os céus, a terra, os astros, né, o sol, a lua, as galáxias, aqui na terra as plantações, os animais, o homem ele fez do pó. Porém, a mulher, ele já fez de algo que já existia, que era o próprio homem. Ele fez a partir de algo já existente. E ele fez com um propósito maior, que era que essa mulher fosse a outra metade deste homem. E aí, o que aconteceu? Eles viviam ali no Jardim do Éden, dentro dessa presença de Deus que caminhava com eles. E aqui no versículo 25 do capítulo 3, né? Tanto o homem como a mulher estavam nus e não sentiam vergonha. Eles viviam dentro de uma inocência. E aí, um belo dia, aconteceu algo, né? Que está no capítulo 3. Começando já do versículo 1. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher, olha isso. É verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma da árvore do jardim? Se a gente volta aqui no capítulo 2, olha o que Deus diz a Adão. Você pode comer de qualquer árvore do jardim. Você pode comer todas, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí a serpente vem e fala para Eva: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore? Presta atenção nisso. Aqui ela coloca algo que é mentira. Vamos dizer assim, ela começa uma conversa com Eva, já falando assim, é verdade que Deus falou que vocês não podiam comer de árvore nenhuma? E Eva, veja aqui um pouquinho antes aqui, Deus mostra que eles eram criaturas inocentes ainda, né? Ela responde, a serpente, podemos comer as frutas de qualquer árvore.
Deus fala que ela pode comer a fruta de qualquer árvore, menos da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer desta fruta, nem tocar nela. Aqui Deus não disse que não podia tocar também. Ela já acrescentou uma coisa a mais aqui. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. E a mulher viu que a árvore era bonita e a sua fruta era boa para se comer. E ela pensou: como seria bom ter entendimento. Aí ela apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus e costuraram uma folha de figueira para usar como tanga. Eu vou parar por aqui. Veja, quando a gente olha aqui toda essa história, mais para frente, nós vamos ver que Deus vem à presença deles e Deus chama por Adão. E Adão está escondido. E Deus pergunta: por que você está escondido? E ele fala: Senhor, porque eu ouvi tua voz, né, passeando pelo jardim e fiquei com medo porque estava nu. A partir daquele momento, Deus fala: mas como é que você sabe que você está nu? Claro que Deus sabia tudo que tinha acontecido. Ele é onisciente, ele sabe. E aqui, gente, a gente vê que Deus faz, né, dá a sua sentença tanto para a serpente, para a mulher e para o homem também. Mas o que nós temos que aqui nesse momento entender, tem 3 palavras aqui que me saltaram os olhos na hora que eu estava lendo, que era o seguinte. Primeiro, não tem mais coisa, vou falar de outras coisas aqui. Primeiro, o que a serpente despertou na mulher: você vai ser como Deus. O grande pecado de Satanás foi querer se igualar a Deus e querer ser Deus. E aqui ele tentou a mulher com isso também. Você vai ter um poder, né? Vamos dizer assim, você vai ter esse poder que se iguala a Deus se você comer. Deus mentiu, por isso que ele não quer que você coma. Essa foi a tentação. Essa foi a tentação da mulher, de querer ter o mesmo poder que Deus. Então a gente precisa tomar cuidado com as coisas que a gente deseja. O que é que está movendo nossos corações? Qual é o motivo que nos leva a fazer as coisas? Essa busca incessante pela importância, pelo reconhecimento, de querer ser mais e mais do que aquilo que Deus nos deu para ser. Mas é um querer ser mais porque a gente quer se sobressair sobre as pessoas, que quer sobressair sobre tudo mais, né? Que existe aqui na Terra. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. E veja bem, a mulher viu que a árvore era bonita. Aonde está a nossa tentação? Nos olhos. Os olhos, na palavra de Deus fala que os nossos olhos cobiçam, né? Através dos nossos olhos a gente cobiça o que é do próximo, a gente cobiça o que não nos pertence. Então nós temos que tomar cuidado com o que nós estamos vendo, com como que entra essa informação dentro de nós. Primeiro que cada um de nós tem uma visão da mesma coisa. De repente, se você estiver aqui e eu te mostrar essa Bíblia, eu que estou sentada deste lado vou ver uma coisa. Se você está desse outro lado, você vai ver outra coisa. Então, nossos olhos nos enganam. Nós não temos uma visão verdadeira de tudo que nós estamos vendo. E aí, essa questão de ver as coisas e ver o que era bonita, nos revela que esse desejo que nós temos de querer as coisas só porque é bonita, porque nos agrada, pode estar escondido algo muito ruim para nós. Então que a gente tome cuidado com isso, a gente tem que observar o que é que está nos tentando, o que é que os nossos olhos estão nos oferecendo. E esse desejo do conhecimento do bem e do mal, de querer se igualar a Deus, nós sabemos o que isso nos trouxe até aqui. O que nós temos que buscar não é esse entendimento do bem e do mal somente por ter. Nós
precisamos buscar a Deus. O nosso relacionamento com Deus nos trará discernimento, nos trará sabedoria. Quando nós buscamos o entendimento através de nós mesmos, a gente se perde. É o que a gente vê hoje no mundo. Tantas religiões estranhas, porque parte da visão do homem. Tantos entendimentos errados, tanta maldade no mundo. Por mais que as pessoas digam que a maldade está no mundo, como é que Deus permite? Mas a maldade vem desse olhar do homem, da cobiça que ele tem, do desejo pelo poder, do desejo de querer todas as coisas para ele. É isso que move a maldade no mundo. Quando a gente olha a raiz de todo mal, é isso. As pessoas falam a raiz de todo mal é o dinheiro. Não, não é o dinheiro. É o que o dinheiro pode comprar com aquilo. É esse poder que deixa a pessoa, é como se ela ficasse acima do bem e do mal, quando ela tem esse poder. Então nós precisamos tomar cuidado com essa tentação de Satanás. Ela não aconteceu aqui e foi cessada. Ela é constante até hoje. Esse aqui foi o ponto que Satanás percebeu que tentou a mulher e ela caiu. Ela caiu na tentação. Quem desobedeceu foi Adão. Ele recebeu a ordem de Deus para não comer, mesmo assim ele foi lá e comeu. Mas ele tentou a mulher aqui. Então, Satanás continua nos tentando da mesma forma, com esse falso poder, com esse falso conhecimento que a gente vai ter sobre todas as coisas. E a gente precisa tomar cuidado com isso. E aí Deus deu uma palavra pra gente que está em Jeremias 33, que é o seguinte. Jeremias 33, vou ler a partir do 2, tá bom? Quem está falando é o Senhor, que fez a terra, lhe deu forma e colocou no lugar. O seu nome é Senhor. E Deus continuou, Jeremias, se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Aleluia, Senhor. Então, esse poder e esse conhecimento nós temos que buscar com Deus, não através do nosso próprio entendimento, através do mundo, por nosso próprio querer, por nosso próprio olhar, por nosso próprio entendimento, porque se nós formos buscar isso dessa forma, nós estamos cedendo à tentação de Satanás, de querermos ser maior do que Deus e querer conhecer sobre todas as coisas acima do nosso Criador, sendo que só Ele nos revela a verdade. Por isso que é necessário que a gente esteja em intimidade com Ele, em comunhão com Ele. Por isso que a leitura da sua palavra é importante, para que a gente beba direto da fonte. Então, chama por Ele, que Ele vai te responder e vai te contar coisas misteriosas e maravilhosas que nós ainda não conhecemos, sem precisar desobedecer às suas ordens, sem precisar pecar, sem precisar desviar do caminho dele. Ele vai nos revelando, conforme a gente vai se conectando de volta com Ele, buscando Ele. Isso é lindo, isso é uma promessa que Ele nos deixa. Então, que a gente aprenda com Eva hoje, uma criatura que foi criada de uma forma tão especial para estar lado a lado com o homem, nem mais nem menos, uma ajudadora que caminha junto com ele, um ser que foi criado de uma forma tão especial, mas que infelizmente foi tentada, caiu nessa tentação e por conta disso hoje todos nós aqui na Terra temos o nosso destino que não era o que Deus tinha pensado no início, né? Mas que Deus deixa promessas para nós maravilhosas, que mesmo estando aqui em volta ao pecado, a esse mundo caído, mas que a gente pode sim ter conhecimento de coisas maravilhosas caminhando com Ele. Então é isso, amanhã a gente vai continuar com mais uma personagem dessa Bíblia maravilhosa, mas que fique para nós então esse entendimento. Busca o Senhor, que Ele vai te revelar coisas grandiosas, sem que você precise desobedecer às suas ordens, continuando caminhando nos seus mandamentos, na sua palavra, tá bom? Então, que você tenha um dia abençoado e leia o capítulo inteiro. Comece a ler a Bíblia de Gênesis, é muito legal, para você entender um pouquinho de tudo que aconteceu até aqui, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã.